Até a preleção do Danilo, cara, eu boto muita fé no que ele falou. Também. As pessoas dizem que a gente não tem compromisso com a seleção. Cara, o cara pode ter jogado a vida inteira na Europa. Andrés Pereira nunca jogou num clube brasileiro. Mas quando os caras vestiam a camisa da seleção, isso aí vai falar com ele de alguma forma. Esse cara vai ser tocado por algo. Então não confio que os caras não se identificam com a seleção. Esse problema é muito mais de organização e da CBF do que dos atletas. E até o Neymar mesmo. Então, o Neymar sempre foi um cara que curtiu estar na seleção. Então tem todos os defeitos. Mas é um cara que, pra seleção, ele até... Eu lembro na época do Sul-Americano Sub-20... todo mundo falando, você já é o Neymar, 2011 ali, a gente estourado em 2010, pra que você vai jogar Sul-Americano Sub-20? Não, eu quero jogar, é seleção. Então ele sempre teve a seleção como prioridade. Até falando dessa época, né, eu trabalhava na Placar, cara, cobrir o Neymar no começo ali foi uma coisa espetacular, porque o Neymar era um ídolo como há muito tempo a gente não tinha. O cara, você ia no estádio do Grêmio, eu lembro ele jogando no Independência contra o Cruzeiro, galera aplaudindo o Neymar e, sem imaginar como funciona a rivalidade, era pra todo mundo vaiar. A galera tava em êxtase vendo o Neymar jogar. Então, foi um desses caras extraordinários que aparecem. Só que nessa época, eu lembro que uma das primeiras matérias que eu fiz sobre o Neymar, e conversando com o staff dele, a galera tinha um plano estruturado, PowerPoint, documento, para transformar o Neymar no novo Senna. Esse era o plano de carreira do Neymar. E qual a justificativa? Eles enxergavam que desde a morte do Senna, o Brasil não tinha um ídolo nacional, um cara ali acima de qualquer suspeita, com alcance. Você pode até questionar, mas teve Ronaldo, teve Romário, o Guga, Daiane dos Santos, a Marta... Mas na cabeça de quem cuidava da carreira do Neymar nessa época, o Neymar seria um cara com alcance global, uma grande estrela e, ao mesmo tempo, super identificado com valores nacionais, que ia levar essa brasilidade para o mundo e seria uma unanimidade. Não tem o Senna na época. Não tinha quem não gostasse do Senna, tirando o Piquet. Mas o resto era cenista e esse era o plano para o Neymar. Cara, você imaginar que um cara que tinha um plano de virar um ídolo nacional e virar o que virou, e não tô falando de jogador, de imagem, pra mim é um case de má gestão de carreira, um case perfeito, porque a carreira do Neymar financeiramente, da parte econômica, um sucesso. Isso aí, o pai do Neymar até tem hora que ele brinca. Não, eu mereço um prêmio de marketing pelo que eu fiz com a carreira do Neymar. Pensando em dinheiro, o cara que enriqueceu gerações da família, isso aí ele cumpriu. Mas agora, pro que foi planejado lá atrás, pro Neymar, e o que ele virou, tem uma distância imensa, por muitos erros, cara. Erros de cálculo, erros de comunicação. E nessa época, tinha um cara que ajudava a cuidar da carreira do Neymar, até que ditava muito desses passos, era o Eduardo Musa, Ele acabou rompendo com a família do Neymar na época que ele estava no Barcelona, mas esse era um cara que ajudava muito na gestão de carreira do Neymar. Você chegava para entrevistar o Neymar, se o Neymar atrasasse 1 minuto, ele dava uma bronca no Neymar. Falou, você não pode fazer isso não, você não é profissional, não tem que atrasar. O Neymar tentava brincar, não, aqui é sério. E, cara, ele era um cara chato, mas chato do bem, que ficava ali insistindo pro Neymar andar na linha, tem que dar entrevista, isso é bom pra sua carreira, tem que evoluir na comunicação. Ele fazia alguma coisa no campo que o Duda enxergava ali como molecagem, ele dava uma prensa. Isso foi muito bom pro Neymar no começo de carreira, que ajudou ele a se tocar. Para mim, o grande problema de gestão na carreira do Neymar, não economicamente, foi o pai. O pai do Neymar, e aí não é por ser o Neymar pai, por ser quem ele é, mas por ser uma relação paternalista. Porque, cara, você entregar sua carreira pro seu pai, você chegar, pai, teve gente aqui que me criticou hoje. Seu pai vai falar, esquece esses caras, os caras estão de sacanagem, é nós contra o mundo. Sim. Vamos lá. Ou aquele tipo de cobrança que pai faz que você já fica de bode, você nem liga. Desde sempre meu pai pega no pé com isso. E um cara que ganhou, pra mim o Neymar pai foi muito importante no começo da carreira do Neymar. Ali, ele, por ter sido jogador,
Ele ajudou o Neymar a andar na linha. Pô, muitos talentos se perdem na base, ainda mais na base do Santos. Sim. Os caras se deslumbram e nesse ponto aí ele ajudou ter... E quantos jogadores têm a figura paterna ali próxima, Sim, acompanhando? sim. Então, nesse ponto, o Neymar pai ajudou muito. Depois disso, depois que o Neymar virou o Neymar Júnior, a grande estrela, ele deveria ter se afastado, não do pai, mas da gestão de carreira feita pelo pai. Isso não funciona. Então, sempre... E por que muita gente tem bode do Neymar? Cara, o Neymar sempre foi muito artificial nas coisas. Muito, muito artificial. A gente raramente tem a gente enxerga o Neymar de forma natural. E até o documentário dele é forçado. Forçado. E além disso, é um discurso que para mim é totalmente equivocado. O tal do contra tudo e contra todos. Porra! O Neymar... Cara, a gente falou de Belém. O Neymar chegou em Belém, a galera se matando para tirar uma foto de longe do Neymar. O cara é idolatrado em todos os lugares, mesmo não tendo se tornado o jogador que todo mundo imaginava que ele se tornaria, melhor do mundo, gigante, prejudicado por lesões, continua... Pô, você pegar hater do Neymar e quem idolatra, pô, cara... A goleada de quem idolatra. 95% da galera que idolatra, apesar das questões. Mas ele perde tempo para responder quem critica, é impressionante. Não, e acha que essa é a visão das pessoas, não só perde tempo, mas vai desgastando a imagem. Até quem curte o Neymar... já tá começando a ficar de bode. Pô, isso aí de novo. E aí, acho que a pá de cal nesse aspecto da imagem foi a fiança pro Daniel Alves. Não a fiança, mas a grana que ajudou o Daniel Alves a fazer um acordo para reduzir a pena. Cara, se tem uma gestão profissional de imagem, se não é o pai fazendo, você vai fazer essa cagada mesmo? Ah, mas é o meu amigo. Porra, você é o Neymar. Você representa muita coisa, muita gente te idolatra. Você não pode ficar marcado como um cara que ajudou a livrar de uma pena maior um estuprador. E ele está marcado por isso, queira ou não. Então, essa é uma das atitudes, das várias que o Neymar tomou, por esse direcionamento errado do pai. E o pai contribui muito com isso, de forçar que as pessoas estão contra ele, a mídia está contra ele. Cara, falar que a mídia está contra o Neymar, o quanto o Neymar é elogiado... imprensa, as pessoas, a maioria exalta o talento do Neymar. Então, e até a associação política que fez, cara, vou ser 100% favorável quando um atleta resolve se manifestar politicamente. Lucas Moura, por exemplo. Lucas Moura, na época da eleição, pô, sou Bolsonaro, porra, Lucas, que porra de Bolsonaro? Ah, não, mas é porque pra mim é a família, é a segurança pública, acho que tem que endurecer. Cara, mas argumentou. O cara tem uma ideia e ele te dá a chance de você questionar, de você, pô, não concordo, é isso aí. Pô, Felipe Melo dedicou um gol pro Bolsonaro, pelo Palmeiras. Achei, sou totalmente contra o Bolsonaro, a posição política do Felipe Melo, mas achei do caralho. O cara se expôs ali pra todo mundo criticar. Quem não é Bolsonaro, criticar e falar, pô, peraí, você entende o que é ser bolsonarista? Ele se abriu para esse tipo de debate e até muita gente... O Felipe Melo chegou a ser denunciado por isso. Eu acho um absurdo, cara. Pô, o cara quer dedicar o gol pro Bolsonaro, para quem quer que seja, o atleta tem o direito de se manifestar politicamente. Agora, no caso do Neymar, por que você apoia o Bolsonaro? Quais são os ideais? Por que você é de direita? Ele não sabe responder. Não, eu apoio porque o Bolsonaro, na época que teve a denúncia de estupro contra o Neymar, ele até foi arquivado, mas o Bolsonaro me apoiou naquela época. Pô, por isso, cara, quais são suas ideias políticas? Por que você se posiciona dessa maneira? Não consegue elaborar, se manifestar. E se você vai apresentar isso pro pai, tá vendo? Não pode criticar o Neymar, estão censurando. Não, ninguém está censurando o Neymar. Que ele se manifeste politicamente, mas que ele se exponha nesse... Ele quer ir para essa arena política, que ele exponha as ideias dele, que ele mostre ali por que ele acredita nisso. Então, nunca a gente viu o Neymar falando dessa forma, como outros caras já fizeram. Eu citei Felipe Melo, Lucas Moura, porque não é natural. É sempre forçado para tentar essa narrativa. E até essas pessoas, o bolsonarismo colou no Neymar de forma oportunista para tentar tirar essa casquinha dele. Então, popularidade dele, né? Há pouco tempo, Flávio Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, que é um deputado escroto lá de Minas. Nossa, aqui somos time Neymar, contra tudo e contra todos. Pô, que narrativa vocês querem vender? Contra tudo e contra todos, que o Bolsonaro fica falando? Mas isso para colar no Neymar, que não tem nada a ver com isso, e o cara se permite esse tipo de coisa. Então, se houvesse uma gestão profissional, como tinha no começo da carreira do Neymar,
Para mim, ele seria não só muito maior como jogador, ele se cuidaria mais, ele teria feito outras escolhas de carreira, dificilmente ele teria ido jogar na Arábia Saudita. Sem dúvida. Se ele tivesse tido uma gestão profissional, o Neymar não só seria um jogador muito maior, mas como seria uma figura pública muito mais querida do que é hoje. E acredito que com esse tipo de atitude, Neymar tem... Até alguns fãs do Neymar já estão começando a soltar a mão porque percebem que, chegar ao cúmulo de pagar pro Daniel Alves receber uma pena menor, cara, é um desastre. E é curioso, porque você citou a gestão do Eduardo Musa. Você falou que ele ficou até o Barcelona. Depois que ele saiu do Barcelona, parece que embicou pra baixo, né? De alguma maneira, assim. As escolhas... O motivo pelo qual ele foi pro PSG era ele ser o protagonista, sair da sombra do Messi e tal. E a gente fica no e se, né? E se ele tivesse continuado no Barcelona? Porque ele tava começando a ofuscar o Messi. Diz que o Neymar... a notícia que se tem é quando ele fez aquele 6-1 contra o PSG, ele participou... A remontada, aquele recital, a capa no dia seguinte era o Messi. Ele falou, não importa o que eu faça... Os caras vão colocar o Messi como protagonista e eu como coadjuvante, e por isso ele foi pro Paris Saint-Germain. E de lá pra cá, né, o campeonato francês não tem nenhuma competitividade. Ele dentro de campo diminuiu, deixou de ser tão genial quanto sempre foi. Então é curioso como o fora também refletiu dentro de campo, e acho que hoje mesmo os defensores da bola que ele joga reconhecem que ele também é um jogador menor do que já foi. E acredito assim, ele tá com 32 anos, se não me engano, fez em fevereiro agora. Até quando ele se machucou eu falei, o que... A narrativa que agora acompanha o Neymar é semelhante à do Ronaldo, de alguma maneira. Uma lesão muito séria, recorrente, e ele talvez tenha um canto do cisne ali, na Copa dos Estados Unidos agora em 2026. Resta saber o quanto de Ronaldo tem dentro do Neymar. E assim, olhando para a carreira, para as escolhas, para a própria figura, eu acho que é muito difícil. Mas o futebol é capaz de coisas assim. Talvez o Neymar, agora ensaiando uma aproximação com o Santos, né? Ontem estava na Vila e tal. Talvez ele possa reencontrar isso de alguma maneira. E... Enfim. Até só rapidinho sobre essa ida do Neymar para o PSG. Não parecia um movimento tão ruim. Fazia sentido, porque o Neymar enxergou. Cara, o PSG quer se tornar grande. Lá, campeonato francês, uma barbada, vou ganhar vários. Na Champions, com os investimentos, a grana que os caras têm, se eu ganhar uma Champions, a primeira pelos caras, eu vou ficar marcado por isso, vou ter mais destaque individual, vou passar a lutar por premiação, vou ser o cara do time. Fazia sentido. Só que, cara, o primeiro movimento do Neymar, já na apresentação no Paris Saint-Germain, pra mim uma coisa até constrangedora, a foto no campo, foi no Parque des Princes, era o Neymar rodeado dos parças, cara, dos amigos. Cara, você perguntar pro Raí, que jogou no Paris Saint-Germain, jogou em Paris, cara, galera lá na França vendo aquilo ali, peraí, o cara mal chegou, já tá esse pessoal, a trupe toda aqui, o cara veio aqui pra fazer festa, pra zoar, E desde o primeiro momento, o Neymar tratou o PSG como algo muito menor do que ele. E esse foi o grande erro. Porque se ele chega na miúda, o Cavani ali, reconhecendo a história que o cara tem, um dos maiores artilheiros da história do PSG, pênalti, Cavani, continua batendo aí, beleza, de boa. Cara, se ele chega nessa miúda e vai aos poucos construindo essa relação com a torcida, com a imprensa, com a comunidade, ele tratou o PSG como um time de merda ali, um time, esses caras aqui, eu sou o Neymar, sou muito maior que isso aqui. Então, o PSG deixou também, muito desse protagonismo tinha ali de uma conivência do clube, mas faltou do Neymar justamente essa orientação profissional de carreira. Olha o que aconteceu com o Lewis Hamilton. Cara, o Hamilton, até 2008, ali, quando ganha o primeiro título mundial, o pai era o gestor de carreira. É verdade. De repente, o Hamilton... parece que não é uma boa ideia ter o pai aqui me enchendo o saco com ideias ruins. Vamos ter uma gestão profissional de carreira. Pai, obrigado por tudo, valeu, agora eu continuo com minhas próprias pernas. Cara, olha o que virou o Hamilton. Aconteceria, eu tenho certeza, o mesmo com o Neymar, se tivesse se desvinculado dessa gestão paterna, e não é por maldade. O pai do Neymar faz isso para prejudicá-lo. Não, mas é porque a partir do momento que você tem uma relação empresarial de pai e filho, o pai do Neymar, por muito tempo, se referia a ele como meu cliente. Sem entrevistar o pai do Neymar, ele... meu cliente, caralho, seu filho, porra. Você tratar como, que loucura isso. Como cliente. Então, você
trata o seu filho como uma mercadoria, e também não é por maldade, o cara fazendo porque ele queria o mal do Neymar, mas porque esse tipo de relação não vai funcionar nunca. Uma sociedade capitalista, num meio hipermercantilista como o do futebol, se você tem uma relação familiar aí, é pedir para desandar, pedir para não dar certo. Foi isso que aconteceu com o Neymar. O Vinícius Palles manda pergunta aqui. Oi, amigos. Obrigado, Vinícius.